Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nono episódio desta série de modo treinador no UFC 25, com o Nashville da MLS. Neste episódio vamos cobrir os meses de agosto e de setembro. Em agosto temos apenas 2 jogos, um em casa frente ao Austin FC do Texas e outro fora perante o Orlando City. Depois, já em setembro, jogamos contra o Atlanta United em casa deles e regressamos ao Geodis Park para receber o Chicago Fire e o Cincinnati. Por fim, fechamos o episódio num duelo fora diante do New England Revolution. O mercado de transferências continua a mexer. Vendemos o guarda-redes Joe Willis por quase €500 mil aos Red Bulls. No sentido oposto, trouxemos a Adrian Rus, um central romeno, para termos mais profundidade no setor defensivo do plantel. Vamos agora ao resumão do jogo frente ao Austin FC. Os texanos do Austin FC foram ao Tennessee defrontar o Nashville do técnico português. Aos 13 minutos, Beer foi surpreendido por um roubo de bola de Surridge, que serviu Yeboah para inaugurar o marcador a favor dos azuis e amarelos. Pouco depois, o italiano fez questão de retribuir o favor, quando viu o companheiro sozinho à entrada da área. Surridge bateu forte para o fundo das redes e assinalou 2-0 para o Nashville. No lance seguinte, o avançado transportou o esférico para a área e acabou derrubado por Vaisanen. O árbitro marcou penalti. Na conversão, Eni Mukhtar errou a finalização quando Stuver voou para espalmar a bola. Só dava Nashville no jogo. Já no segundo tempo, Mukhtar lançou desmarcação de Yeboah, que rematou para a defesa do guarda-redes texano. O Austin teve a sua primeira oportunidade apenas aos 74 minutos. O'Brien correu isolado para a direita e puxou para o meio para Driussi. Karl Letitsa foi chamado a intervir para bloquear o disparo do argentino. Os anfitriões fecharam o resultado já perto do apito final. Surridge cruzou rasteiro para Yeboah, que recebeu na pequena área e empurrou já em esforço para dentro da baliza. Vitória dos anfitriões em mais uma jornada da MLS. Durante este jogo, Yearwood saiu queixoso do pé e o médio inglês está com uma lesão que o deixará fora dos relevados durante 3 meses. As nossas opções para o meio-campo são curtas e creio que ainda é cedo para Mirko Stankovic, da nossa academia de formação, assumir já a titularidade. Por essa razão, fui ao mercado e contratei Aljoša Vasic ao Palermo por €2,5 milhões. O médio, de 22 anos e 71 de overall, irá assumir de urgência a posição de Yearwood já neste próximo jogo. Orlando City e Nashville entenderam a importância deste jogo. Para os anfitriões significava uma aproximação ao terceiro lugar, para os visitantes a sua consolidação. O primeiro destaque surgiu no minuto 31, o passe de Yazbek encontrou Yeboah na desmarcação para estar bem colocado e fazer 1-0. Minutos mais tarde, o mesmo Yeboah fez o segundo gol da partida após receber uma oferta de Mukhtar já dentro da área. Para a segunda parte ficou guardado o momento mais tenso da partida. Yazbek sofreu falta à entrada da área e num ato de frustração fez uma entrada imprudente a Santos que valeu a expulsão do australiano, uma decisão que mudaria o jogo. Com o adversário reduzido a 10, o Orlando começou a disputar a partida. Muriel infiltrou-se na área dos visitantes e rematou para a defesa de Letitsa. Na ressaca, a defesa do Nashville atrapalhou-se e Henrique aproveitou para estar à baliza. A bola passou ligeiramente ao lado. O Orlando crescia no jogo e acabou mesmo por reduzir a desvantagem por intermédio de Muriel aos 69 minutos. Henrique encontrou o avançado livre dentro da área, que foi cirúrgico a anotar o golo. Antes do apito final chegaria ao empate, quando Zimmerman derrubou Muriel de carrinho na área e o árbitro assinalou penalti. O colombiano converteu com qualidade e o jogo terminou empatado 2-2. Já são conhecidos os finalistas da Taça Norte-Americana. O LAFC venceu os Red Bulls por 3-0 e irá agora disputar a final com o UFC Dallas, do Texas, que eliminou o Columbus Crew pela margem mínima. Com a ausência de Yazbek devido a castigo, foi Mirko Stankovic, da nossa academia de formação, a assumir o seu lugar neste jogo frente ao Atlanta United. O jovem promissor irá assim alinhar ao lado do seu conterrâneo Aljoša Vasic. Depois de empatar na Flórida, o Nashville foi a Atlanta procurar regressar às vitórias. Foram os anfitriões, no entanto, a adiantarem-se no marcador. Miranchuk bloqueou a saída de bola de Vasic e deu para Lobjanidze, que, bem enquadrado com a baliza, atirou para o fundo das redes de Karl Letitsa. Na reta final da primeira parte, foi a vez de Tiaré receber de Miranchuk. O senegalês fugiu ao corte de Gled e já isolado apontou 2-0. Ao minuto 60, em jogada pela esquerda, Lovitz cruzou para a área e Surridge desviou de cabeça para reduzir a desvantagem. O Nashville ainda sonhou com o empate, mas não por muito tempo. Tiaré, servido novamente por Miranchuk, atirou rasteiro da meia-lua e bateu Karl Letitsa. Remate bem colocado e sem chance de defesa para o guarda-redes croata. Kelvin Yeboah, bem vigiado, só brilhou no fim, quando na recarga do remate Surridge roubou a bola à defesa e foi para o golo. O Atlanta decidiu o jogo aos 80 minutos, num contra-ataque iniciado por Tiaré, que fez um passe em desmarcação para Lobjanidze. O camisola 9, isolado em frente à baliza, rematou com força para evitar a defesa de Letitsa. Resultado final, 4-2 para o Atlanta. O Nashville voltou a deslizar e irá agora receber o Chicago Fire.
Com Yazbek de volta após cumprir castigo, seguiu-se a recepção ao Chicago Fire, onde era fundamental regressar às vitórias para manter o terceiro lugar. No regresso ao Gildeas Park, o Nashville recebeu o Chicago Fire. Foi a turma do Tennessee que começou a impor-se no jogo e Yeboah foi desarmado na tentativa de golo e à segunda tocou para Surridge, que levou a bola ao poste com um bom remate. Já na segunda parte do encontro, um passe rasteiro de Vacic parou nos pés de Yeboah, que exigiu boa defesa de Teran. Ao minuto 63, o Nashville abriu o marcador, quando o centralão Zimmerman assistiu de primeira Surridge para fazer um remate cruzado já dentro da área. Ainda se celebrou 2-0 no Gildeas Park, um passe teleguiado de Schaffelberg que caiu nas costas da defesa de Chicago e Aidini só teve de encostar. Para infelicidade, o Kosovar estava em posição irregular. Vitória do Nashville que põe assim um ponto final na sequência de 2 jogos sem vencer. Vamos a mais uma atualização da tabela. São 7 os pontos que nos separam, tanto do quarto como do segundo classificados. O Inter de Miami, entretanto, recuperou a primeira posição da conferência. Tempo agora de irmos a mais um jogo em casa, desta vez frente ao Cincinnati FC e sem alterações ao 11 inicial. Depois de uma vitória pela margem mínima na jornada anterior, o Nashville procurava uma vitória expressiva frente ao Cincinnati, mas foram os visitantes quem começaram a trabalhar a bola. Os remates de Gioacchini e Baird aos 16 e 18 minutos mantiveram Karol Letitz ocupado na primeira parte. O Nashville aguentou bem o ímpeto inicial do Cincinnati e numa saída para o ataque aos 22 minutos conseguiu chegar ao golo. Sam Surridge topou a diagonal de Yeboah, que recebeu o esférico dentro da área e finalizou com estilo. O Cincinnati corria atrás do prejuízo, à costa pela esquerda entregou a Gioacchini, que voltou a dar trabalho a Letitz. Em nova jogada de ataque do Nashville, Lovitz lançou desmarcação de Yanni Mukhtar, que com apenas Aníbal Godoy pela frente, sacou um coelho da cartola para o tirar do caminho para a baliza. No cara a cara com Celentano, o internacional alemão não desperdiçou a oportunidade e rematou para o fundo das redes da baliza. Destaque para o pormenor técnico de Mukhtar, que aplicou maldade ao seu ex-companheiro de equipa. O conjunto do técnico português fechou o resultado ao minuto 62, com um passe de Surridge para Yeboah, que foi meio golo. O avançado italiano bateu forte, sem dar chances de defesa a Celentano. Resultado final, 3-0 para o Nashville, que carimbou definitivamente o regresso às vitórias. Segue-se agora o último jogo do episódio, onde a nossa equipa se deslocou ao Nordeste para o duelo com o New England Revolution. Na primeira volta, Nashville e New England Revolution empataram sem golos. As duas equipas reencontraram-se esta jornada para mais um duelo da MLS. O New England começou melhor, com Vrioni a assustar aos 24 minutos após remate de primeira. Karol Letitz foi chamado a intervir. O Nashville só entrou no jogo na segunda parte e logo da melhor forma. Yanni Mukhtar recebeu de Yeboah, que no momento de inspiração abriu o marcador através de um belo remate de trivela. O New England Revolution quase empatou a partida ao minuto 65, numa jogada pela direita de Langoni, a bola surgiu nos pés de Vrioni, que atirou para a defesa de Letitz. A segunda parte mantinha-se equilibrada, com boas chances de gol para ambos os lados. Aos 89, Yeboah livrou-se da marcação e a passe de Aidini resolveu a partida com um remate cruzado, fazendo 2-0 para os visitantes. Vitória importante para o Nashville, que já começa a olhar para os playoffs. No final do encontro assinámos contrato com mais alguns jovens para a nossa academia, que como podem ver está a ficar bem composta. Vamos procurar trazer mais jogadores para o plantel principal ou vendê-los para cumprir os objetivos financeiros da nossa direção. Fechamos com a tabela de classificações. Na nossa conferência, o Inter de Miami lidera com 74 pontos, segue-se o Philadelphia Union e a nossa equipa com 70 e 65 pontos respectivamente. Com 10 pontos de distância para Orlando e apenas mais 3 jogos pela frente, ficaremos no mínimo em terceiro lugar. Já na Conferência Oeste, os emblemas de Los Angeles continuam na liderança da tabela. Vemo-nos no próximo episódio, onde teremos os últimos jogos da época regular e saberemos quem será o nosso adversário na primeira ronda dos playoffs.